Hoje nós vamos falar sobre que nós devemos viver na certeza que Deus está cuidando de ti. Amém? Uma coisa nós devemos ter certeza todos os dias da nossa vida. Não é nem que vai sair sol, que vai mudar o tempo, que você vai acordar vivo, ou de repente você nem acorda. Uma coisa que nós devemos ter certeza é que Deus tem um cuidado com você. Sabe por que Deus cuida de mim e de você? Porque nós somos filhos amados. Pastor, mas todos não são amados pelo Senhor? Sim. Mas a Bíblia diz que filhos são aqueles que se entregaram a sua vida, o seu eu, o seu modo de viver a Cristo. Houve uma época do Evangelho, amado. O Evangelho passou por várias fases, principalmente no Brasil. Quando eu comecei a ministrar, se falava muito: aceite Jesus que a sua vida vai mudar. E o mudar era: você vai ter emprego, você vai ter dinheiro, você vai prosperar. E muitas pessoas na época aceitaram Jesus nessa condição. Pastor, mas isso é mentira? Não é mentira e também não é tão verdade. Nós devemos aceitá-lo porque nós entendemos e reconhecemos que precisamos do seu amor e precisamos ser salvos, amém? Então, aceitar a Cristo é aceitar a graça, aceitar a salvação. Eu não merecia, mas Ele me salvou e hoje eu sou salvo. Consequentemente a isso, Ele nos abençoa com toda sorte de bênção. Mas não pense que todos serão ricos, ou todos serão pobres, ou todos serão muito inteligentes, ou a maioria não tem inteligência nenhuma. Nós somos o que somos, e baseado naquilo que nós estamos fazendo, o Senhor tem nos abençoado. A única certeza que nós devemos ter, amado, é que Deus tem cuidado de você. Será que nesta pandemia o Senhor tem cuidado de ti? Sim. Olha quantas milhares de pessoas já morreram e tantas outras que estão infectadas. E você está aí. Ah, mas eu estou aqui porque eu estou me cuidando. Fato. Todos nós devemos nos cuidar em todos os dias. Dentro de pandemia, fora de pandemia, nós devemos ter cuidado. Eu me recordo quando eu era criança, eu ficava descalço em época de frio. Minha mãe brigava comigo dizendo: vai colocar um chinelo, vai colocar uma blusa. Eu nunca fui muito de sentir frio. O cuidado dela para que eu não ficasse doente. E mesmo assim, amado, com todo este cuidado, às vezes a gente reclama, né? Mas bendito aquele que tem alguém para cuidar de você. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor sempre vai levantar alguém para cuidar de você. E o cuidar muitas vezes é até mesmo puxar a orelha. Eu quero falar de um homem que teve um cuidado tão especial de Deus, mesmo com coisas que, sabe, ele acabou profetizando e ele mesmo viveu aquilo. Mas nós temos que entender que, independente do que você faça, aonde você estiver, ali estará o Senhor. 1 Reis capítulo 17, versículo 1 diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei da época: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, em algumas versões está escrito: perante a presença dele eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Olha a autoridade deste homem. Primeiro ele diz assim ao rei: escuta, nem sereno, nem orvalho vai ter, quem diria chuva. E só vai chover quando a minha palavra que eu disser agora, eu mesmo possa desfazê-la. Talvez você diz assim: mas que homem é esse que manda a chuva parar, que declara que o orvalho não vai acontecer, e ainda diz assim: olha, eu estou diante de um Deus, eu sirvo a este Deus todos os dias, estou na presença dele. E vou te dizer, rei, por esses dias nem orvalho, nem chuva vai acontecer nestes anos. Versículo 2 diz assim: vem a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne,
como também pão em carne ao anoitecer, e bebia do rio, bebia da torrente. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse homem que nós estamos lendo a história dele era Elias. Homem esse que disse assim para o rei: em nome do Senhor, não vai chover, nem orvalho vai acontecer. Quando ele acaba de profetizar, amado, o Senhor vem a ele e diz: agora que você profetizou, e eu assino embaixo, você vai para tal lugar, você vai ficar lá. E neste lugar que você vai ficar, tem um rio que corta essa caverna. E todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite, não vai te faltar o pão, porque eu vou mandar um corvo levar o pão para você. E também este mesmo corvo vai estar levando a carne para você. Sabe, amado, quantas vezes nós enfrentamos problemas, quantas vezes nós enfrentamos desafios e julgamos a situação, talvez até que não exista mais nenhuma saída. Quantas vezes nós imaginamos, cada vez que nós nos deparamos e olhamos os números que está acontecendo de pessoas morrendo e sendo infectadas, talvez por algum momento passa na tua mente: será que o próximo sou eu? Deixa eu te dizer uma coisa, Elias, Deus está cuidando de ti. Se até aqui Ele tem cuidado de ti, Ele vai continuar cuidando. É claro que nós não devemos relaxar nada, mas você precisa entender o seguinte: que aquele que começou a obra na tua vida é fiel para concluí-la. Isso aqui é apenas o princípio de tantas coisas que hão de acontecer. A Bíblia diz que a igreja vai passar por uma parte da tribulação, mas ela não será afetada. A tribulação não chegou, não é uma pequena pandemia, desculpa a expressão que eu estou usando, sabe? Que é mundial, pastor, mas se fosse no Brasil a gente até respeitava, mas é no mundo, é algo muito grande. Maior é o teu Deus. Quantas vezes pensamos, sabe? E até mesmo passamos por períodos de seca em nossas vidas. Quantas pessoas não podiam sair de casa, não é porque estava com alguma enfermidade, porque muitas vezes estavam com depressão. Eu quero te dizer que não existe um vírus tão terrível como a depressão, que ela começa de uma maneira bem sutil, e ao longo dos anos ela vai desenvolvendo. E ela vai desenvolvendo a tal ponto, amado, que as pessoas se sentem com vontade de morrer, e para ela todos os sonhos já se acabaram. Tudo isso começa muitas vezes por uma decepção, por um relacionamento que não deu certo. Tem vários motivos, por problemas familiares. Tem gente que até diz que depressão é frescura. Eu quero te dizer que o profeta Elias teve um momento de depressão, e até nisso Deus respeitou. Eu quero te dizer que mesmo que você venha passar por alguma situação, seja de depressão, seja de enfermidade, independente, saiba que você não está só. Pastor, e se eu vier a morrer? É porque Ele chamou o teu número, o número da tua senha, porque chegou a tua hora. Porque a morte, ela só procura uma desculpa. Ou foi um acidente, ou foi uma enfermidade, ou foi, sei lá, qualquer coisa. Tem gente que cai do sofá, bate a cabeça e morre. Deu traumatismo craniano e morreu. Tem outros que tomam 3, 4 tiros, dentre eles até na cabeça, e não morre. Por quê? Porque ninguém morre antes que o Senhor lhe chama pelo teu nome. Sabe, querido, Elias, ele foi um profeta ungido de Deus. Só que ele foi chamado por uma tarefa muito difícil. Ele tinha que profetizar contra Jezabel e Acabe. Sabe, foram um dos piores reis que a terra teve. Sabe, ele teve que profetizar que não haveria chuva. Olha que interessante. Ele diz assim: não vai haver chuva por longos tempos, por longos anos. Eu quero te dizer que Deus tinha um propósito nisso. Pois o povo naquela época vivia debaixo do domínio de Baal. E o Senhor disse assim: eu quero ver aonde Baal é Deus, que quando eu cerrar os céus, se vai cair uma gota, nem sequer de orvalho. Cadê o teu Baal que vai fazer alguma coisa? Aquele povo estava entregue à idolatria, povo esse que conhecia o Deus de Israel, debaixo de apostasia, sabe? Aí Deus então levanta o profeta para quebrar esse domínio demoníaco. Amado, o que eu vejo de pessoas com medo, desesperadas. Seguindo, interessante, amado, a gente notar aqui neste texto, né, que o Senhor levanta Elias para quebrar o domínio de Satanás, a idolatria de Baal. Baal se tornou um Deus na época tão interessante para o povo,
que tudo tinha a ver com Baal. Eles esqueceram do princípio. Eles esqueceram que o Senhor livrou todo aquele povo do Egito com braço forte. Eles esqueceram de tudo o que estava acontecendo, sabe? Mas sabe o que é mais interessante aqui? É que Elias estava profetizando algo que ele mesmo iria sofrer consequência. Você percebe que ele continuou na cidade? Ele continuou no estado de Israel. E o Senhor atesta aquilo que ele disse. Ele disse para o rei: não vai chover por esses anos. Só que ele tivesse ido para um outro país, ele não iria sofrer aquela consequência, mas ele ficou lá, sabe? Por quê? Porque para Elias também não haveria chuvas. Mas quando eu estou vivendo no centro da vontade de Deus, eu sempre serei cuidado por Ele. E vamos provar do seu milagre. O que acontece com Elias quando ele acaba de profetizar? O texto diz que o Senhor veio a ele, diz: agora você vai sair daqui. Eu vou te colocar no lugar, numa caverna, aonde não vai te faltar água, porque tem um rio que corre lá dentro. Não precisa, você vai entrar numa quarentena que você não vai precisar sair de lá. Você está deprimido, você está angustiado, você está cansado, porque a luta de Elias era muito grande. Foi um dos homens que mais lutou contra os principados das trevas. E o Senhor disse para ele: fique em paz, porque eu vou liberar um corvo que vai te levar pão e carne. Era churrasco todo dia, era bife empanado, era churrasco, porque aquilo que Deus dá é sempre o melhor. E era pão. Agora, a Bíblia nunca disse de onde vinha esse pão, de onde vinha esta carne. Há muitas teorias que dizem, eu não quero entrar em teoria nenhuma, eu quero crer que Deus preparou este corvo. Pastor, por que um corvo? Porque se o Senhor tivesse preparado uma pomba, ela não tinha força para carregar, as suas patinhas é muito pequena, para carregar um pão, ou talvez meio quilo de carne por refeição. Eu imagino que aquele profeta comia como um leão. Sabe, querido, Deus ele tem todo o cuidado, todo o zelo. Talvez você fala: nossa, mas um corvo com certeza comeria essa carne no meio do caminho. Come não, porque quando o Senhor diz: você vai sair daqui, vai levar lá, ele vai. A mesma coisa aconteceu com Daniel na cova dos leões. O leão estava faminto, porque era de costume deixar os leões famintos para jogar os prisioneiros. Mas quando ele estava lá, o Senhor mandou um anjo e fechou a boca do leão. Deixa eu te dizer uma coisa, amado, em meio de uma guerra, não tenha medo de tiro. Hoje vemos pessoas cheias de dúvidas quanto ao que vai acontecer o amanhã, cheias de medos, sabe? Estão se desesperando, acreditando que coisas ruins podem acontecer, ainda que possa acontecer tantas coisas. Eu quero te dizer, amado, que nós vemos na experiência de Elias um exemplo claro de alguém que enfrentou um tempo de seca. Quero te dizer que se houvesse um tempo de seca no mundo, esta pandemia era zero em vista disso. Que pode faltar tudo, não pode faltar água. Sem água não tem alimento, sem água não tem remédio, sem água não tem como você lavar as mãos, sem água você não pode fazer absolutamente nada, sem água não há vida. E houve seca, aonde todos os rios secaram. Eles não tinham controle, eles não tinham isso, eles tinham uma palavra liberada: não vai chover por esses dias. Primeiro mês, coincidência. Segundo mês, o profeta é maluco. Não é à toa que ele sumiu, ninguém sabe onde ele está. Mas uma palavra liberada da sua boca, e se Deus estiver nesse negócio, não importa o tempo que vai acontecer, mas vai acontecer. Você lembra qual foi a palavra que o Senhor nos deu no começo de janeiro de 2020? Que Deus está levantando um povo que tem raízes fortes. Esses dias eu estava falando com a minha esposa a respeito disso. Engraçado, né? Nós não sabíamos de nada. O Senhor disse assim: vocês serão raízes fortes. Muitos não vão conseguir permanecer, mas tem as suas raízes e eu trarei de volta. Por que eu preciso de raízes fortes? Porque uma árvore plantada não é a terra que tem que ser dura, não é a terra que tem que ser boa, é as raízes que têm que ser profundas. Porque quando vem a tempestade, amado, tudo que está acima da terra o vento leva. Se vier um tsunami, arranca tudo.
Mas se as suas raízes estão profundas, corta o seu caule, mas aquilo que você está firmado permanece. Assim como a mídia está dizendo, e é fato, que muitas empresas estão fechando, muitas igrejas também estão fechando, muitos crentes estão desviados. Porque no começo começou aquele negócio, o primeiro mês, saudade do Senhor, saudade, mas saudade passou. Às vezes nós nos acostumamos a ficar vendo live, não tenho nada contra, a gente faz também, porque precisa fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado, é melhor você comer uma comida quentinha, pronta na hora, na revelação daquilo que Deus tem para fazer, do que aquilo que Deus pode fazer através de outros, até mesmo do vosso pastor. Muita coisa que vai ser hoje liberado no canal da igreja, as pessoas vão ouvir, não vai ter o mesmo sentido que você está tendo, não é verdade? Não está recebendo da mesma forma, sabe, não está tendo essa aproximação, essa presença do Senhor. Não que o Senhor não possa visitar na casa, não é isso que eu estou dizendo, você que está me assistindo. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus tem um grande plano na tua vida. E essa seca, essa tempestade você vai passar porque você tem raízes fortes, sabe? E todas as manhãs e todas as tardes o corvo trazia pão e carne para Elias. E ele ficou refugiado em Querite. Querite é o nosso lugar de refúgio. É o lugar que o Senhor escolheu para o teu servo. Fique em paz aí. Aproveite esse tempo, vai descansar. Aproveite esse tempo, vai ler. Aproveite esse tempo, vai orar. É isso que nós devemos fazer nessa quarentena. Já que você não pode trabalhar, já que você não pode fazer nada, se aprofunde no Senhor. Talvez você, há tempos atrás, dizia assim, nossa, eu queria tanto ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Aí, você tem tempo agora. Nossa, eu queria tanto entender o texto tal, quando o profeta fala tal coisa. Então, leia, releia e ore. E Deus vai te revelar. Porque tempo para isso você está tendo agora. Mas esses dias vão acabar, amado, e tudo vai voltar ao normal. Eu espero que muitas pessoas que conhecem o Senhor voltem ao normal e voltem a perceber que sem Ele é impossível viver. Eu quero declarar que hoje você vai sair desse culto com o teu coração em paz, sabendo que para cada situação Deus tem um querite para você. Deus tem um lugar de refúgio. Salmo 17, versículo 8 diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Ele vai te guardar de tudo isso. Hoje o maior inimigo do mundo chama-se coronavírus. Se o salmista diz no versículo 9, Salmo 17, versículo 9, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, o Senhor te guarda como a menina dos olhos dele, assim como ele guardou Elias. Próximo, o que nos habilita a viver o sobrenatural? Pastor, o que me habilita a viver esse sobrenatural? Sabe, amado, como Elias, nós devemos nos entregar plenamente ao nosso chamado. Você tem um chamado. Você deve identificar que chamado é esse, ainda que seja apenas de adorador. Você não tem cargo nenhum, não pretende ter, não pretende fazer nada na obra de Deus, mas você é um filho adorador. Sabe, você tem esse chamado, apenas como Elias, se entrega plenamente. Pastor, eu não sei fazer nada para Deus, eu só sei fazer isso, então faça isso e faça o melhor. Deus, Ele não vai exigir de você uma lista de coisas, mas aquilo que você foi chamado para fazer, Ele quer que você faça. Mas não me trataram bem, possivelmente não me entenderam. Esse é o nosso problema. Nós queremos aplausos. Não faça nada para ninguém, porque senão o seu galardão está aqui. Se eu fizer algo para alguém, esperando que alguém venha me aplaudir, dizer, nossa, você é bom mesmo, eu acabei de receber meu galardão. Só que esse galardão aqui na terra não vale para nada. Eu quero meu galardão no céu. Sabe, amado, como Elias, é saber confiar e esperar em Deus todos os dias. Se a gente não esperar no Senhor, você vai esperar em quem? Elias, ele sabia confiar e esperar em Deus todos os dias. Imagine se Elias ficasse assim, o corvo veio trazer o pão e a carne. Aí ele trouxe de manhã, aí ele falou, será que de tarde ele vai lembrar? Eu posso confiar num corvo?
Vamos confiar num pássaro? Daqui a pouco talvez ele vê, não sei, a expressão que eu vou usar agora está correta, a corva, a fêmea do corvo. Eu não sei se de repente ele vai se engraçar com uma corva mais loirinha ou morena, sabe? Porque é bicho, e ele vai esquecer. Elias não estava preocupado com isso, porque ele sabia que não era o corvo que era o seu garçom. Quem era o seu verdadeiro cozinheiro e mantenedor era o Senhor. Talvez você está pensando, mas será que o cliente vai me ligar? Será que o meu patrão, ele está pensando em me mandar embora? Para de ficar colocando responsabilidade nos outros, coloque no Senhor, porque é Ele que cuida de você. Não é o seu patrão, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o corvo, não é Elias, é Ele. Se Ele disse, fique em paz, porque eu cuido de ti, Ele vai cuidar de ti. Sabe, amado, como Elias, eu devo obedecer a Deus, mesmo que pareça contrário aos meus olhos. Chegou um certo momento, que os anos se passaram, o tempo se passaram, o rio que cruzava lá o Querite, onde Elias estava, secou. Esse era o sinal de Deus. Às vezes quando alguma fonte sua seca, você fala assim, meu Deus, será que eu estou sendo castigado pelo Senhor? Quantas vezes passa pela tua cabeça, foi o meu pecado, foi o meu erro, aquilo que eu fiz, Deus está me castigando. Se você tem esse princípio, você não conhece a graça, meu irmão. Eu quero te dizer que Pedro foi o que negou Jesus, e Jesus avisou para ele que iria negar, e quando ele apareceu, ele foi atrás de Pedro. E ele diz, você continua sendo a porta aberta para a minha igreja. Foi Pedro que ele encheu do Espírito Santo, em que 2 mensagens ganhou 8.000 almas. Eu quero te dizer que você pode ser vingativo, pode não perdoar, pode ficar guardando rancor, o teu Deus jamais fará isso. Porque antes de você errar, antes de você pecar, antes de você cair, ou de você levantar, Ele já sabia e te chamou pelo teu nome. Elias, ele sabia obedecer, mesmo aquilo que era contrário aos olhos. Ele não estava preocupado se o corvo ia vir, se o corvo ia ser, sabe, fiel ou não. Mas ele ficou preocupado quando as águas secaram. Ué, o corvo está trazendo pão, está trazendo carne, mas ele não consegue trazer água. Não dá para colocar um baldinho na mão dele e ele vir voando e trazer, não tem como. Porque água você não tem horário para tomar. Eu imagino que se era tempo de seca, era um calor terrível. Elias com certeza tomava água muitas vezes ao dia. Ele tinha que se banhar, ele tinha que preparar aquela carne, enfim, ele tinha que todo o seu dia a dia para fazer. Quando o rio começa a secar, ele começa a preocupar. Ele fala, meu Deus, e agora? Agora eu não sei se é tempo de voltar a chuva ou não. Deixa eu te dizer uma coisa, quando alguma coisa começa a secar na tua vida, é Deus te dizendo, acorda, levanta daí, parte para outra, porque eu tenho uma nova história para você. Chegou o tempo, Elias, de você sair daí e profetizar. Da mesma forma que você disse, o céu seca, para a chuva, para tudo. Agora você vai buscar a minha presença de novo e vai dizer, vem a chuva, faz chover. Sabe, querido, às vezes nós temos algumas secas na nossa vida e nós imaginamos, Deus está nos castigando, Deus está nos provando. Ele não precisa te provar para saber quem você é e qual é o seu caráter. Ele não precisa te provar para mostrar para Ele, talvez estaria para mostrar para você mesmo, quem nós somos. Mas ainda que Ele fizesse isso, Ele entraria em contradição consigo mesmo. Por quê, pastor? Porque mesmo conhecendo você, quem você é, Ele te chamou pelo teu nome. Será que eu tenho falhas? Muitas. Sou homem como qualquer um dos homens que aqui estão. Mas o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe. Ele sabia todo o trajeto que eu iria passar. Ele saberia e sabe todos os pontos baixos e pontos altos que eu passei na minha vida. E mesmo assim Ele me chama de filho amado. É claro que nós não devemos brincar com Deus e fazer de qualquer jeito. Porque quanto mais você se posiciona, mais Ele está presente em sua vida. Amém? A manifestação do meu impossível vem quando? Próximo, Marco. Quando vem a manifestação do meu impossível? Primeiro,
quando eu creio que sempre haverá uma alternativa para mim. Você precisa crer, meu irmão. Eu não estou aqui dizendo, e o Senhor nunca vai te dizer que você não vai passar por luta nem provações, nunca. Mas quando eu entender que sempre haverá uma alternativa, é porque Deus sempre vai entrar em ação. 1 Reis 17:2 assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Essa era a segunda fase. O Senhor disse assim: você vai sair daqui porque o rio está secando, porque eu tenho uma nova história para você. Você vai para um lugar abençoar uma mulher. A ideia que Deus coloca no coração de Elias é que a mulher iria abençoar ele, mas na verdade era o contrário. Ele vai ser sustentado por uma viúva. Naquela época era algo muito difícil, era impossível ser sustentado por uma viúva. Por quê? Porque viúva não trabalhava, amado. Se morreu o marido e ela tinha filhos pequenos que não podia trabalhar, ou ela era levada à prostituição e ia morrer de fome. E ela, por sua vez, se encontra com o profeta e ela estava ali buscando, sabe, algumas madeiras, buscando algumas coisas para poder fazer um pão e comer. Porque ela dizia: eu só tenho um pouco de farinha, eu vou comer, fazer um pão para mim, para o meu filho, e eu vou morrer. Quando você acha que a morte chegou à tua casa, Deus está lhe enviando vida e vida eterna. Quando que isso acontece? Ponto 2, quando eu me submeto ao envio de Deus. Elias se submeteu. Ele poderia dizer: não, Senhor, tá bom aqui, o rio secou, mas eu vou para outro lugar que tem água e tudo bem. Não tinha água, estava tudo seco. Lucas capítulo 4, versículo 25 diz assim: na verdade vos digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. A nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Sabe, querido, Elias, ele foi enviado, e quando ele se submeteu a este envio, ele entendeu. Talvez ele podia parar e pensar, né? O raciocínio lógico dele seria: meu Deus, uma viúva não sustenta nem ela mesma, como que ela vai me dar comida? Por que Deus então paralisou o corvo? Será que nesses 3 anos e meio ele morreu? Será que esse corvo, de tanto carregar pão, de tanto carregar carne, será que ele ficou enfermo? Não, porque Deus estava mudando a estratégia. Deus estava tendo uma nova história. Meu amado, preste atenção. Quando ele chega a esta mulher, ele fala para ela que é para ela fazer um pão para ele. Ele disse assim: escuta, ela fala: escuta, eu não tenho nada na minha casa. O que eu tenho na minha casa é um punhado de farinha, um pouco de azeite. Ele diz: então vá fazer um bolo para mim, pequeno, e depois faça para você, porque a farinha não faltará na tua panela, nem o azeite na tua botija. Sabe, querido, talvez quando nós lemos essa passagem, imaginamos assim: nossa, essa mulher só tinha azeite e pão, era só isso que ela fazia? A Bíblia fala, quando se relaciona a alimento, aqueles que são principais e aquele que tem o maior valor. Azeite tinha o maior valor e o pão. Não falou do fermento, não falou do sal, não falou talvez, sabe, das uvas passas que ela queria colocar, não sei. Era um costume judaico disso também, né? Principalmente da onde ela estava. Não falou nada disso, mas falou daquilo que é principal. Quando o Senhor fala que Ele vai te sustentar e o teu salário não vai faltar, Ele não está dizendo quantos reais são e quantos centavos. Ele está dizendo para você ficar em paz, porque Ele tem cuidado de você. Terceiro, exerça o meu chamado mesmo em situação adversa. Olha o que diz 1 Reis 17:13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois fará para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu achava assim, Elias era sempre um homem muito ousado.
Ele falava em nome do Senhor e tinha certeza que era Deus que estava falando. Ele diz assim: porque assim diz o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, já estava no finalzinho, amado. Já tinha passado 3 anos e meio. Estava no finalzinho. Mas o Senhor queria abençoar aquela mulher. Sabe por quê? Porque se ela era viúva, o marido morreu. E se o Senhor foi até ela, porque ela era de uma família que conhecia o Senhor. Talvez na mente dela era assim: nesta crise eu vou morrer junto com meu filho. Ninguém vai me ajudar, ninguém tem dinheiro. Está uma seca desgraçada. Tudo que se planta não dá nada. Como é que eu vou sobreviver? É nesse tempo, é em tempo de escassez, de miséria, é em tempo de pandemia, é em tempo de tempestade, de seca, que Deus manifesta o teu milagre. A palavra diz que ela ouve a voz do profeta. Talvez ela pensou: não tenho mais por onde correr. E quando ela ouve a voz do profeta, ela põe em prática, e ela se tornou uma mulher muito próspera. Talvez se fosse nos dias de hoje, só uma brincadeira, ela se tornaria uma boleira, Maria da Paz, sabe? Teria uma fábrica disso, porque Deus é assim. Deus pega as coisas que não são e fazem ser. Eu acredito que ela teve um comércio dentro desta área. E a cultura daquele povo, eles comiam muito pão. Eles comiam pão com carne, sabe? Era natural eles matarem um cordeiro, assar o cordeiro, e tudo que eles comem é com pão. Assim também é um povo árabe. E aquela mulher, amado, Deus deu a ela o pouco que ela tinha, fez multiplicar. Ponto 4. Entendemos que Deus está me forjando em tudo para coisas maiores. Repita comigo: Deus está me forjando em todas as coisas para que eu possa viver coisas maiores. 1 Reis 18:40 diz: disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias ao fez descer o ribeiro de Quizon, ali os matou. Aqui começa o ministério de Elias, apenas profetizando contra Baal, mas depois ele destruiu todos os seus profetas. Eu já estou encerrando, amado, mas eu quero te dizer o seguinte: Deus levantou Elias para limpar a idolatria de Israel. Elias, ele foi um homem tão parecido comigo e com você, mais do que todos os outros profetas. Elias era um homem muito rude no que fazia. Ele era homem de Deus, mas ele não tinha um coração como tinha Eliseu. Por isso que a Bíblia fala que Elias representava a lei e Eliseu representava a graça. Mas foi esse Elias que cumpriu a reta, a risca, aquilo que Deus falava para ele, não tinha medo de nada. Foi ele que, dentre os únicos profetas, foi para um lugar separado pelo Senhor, num carro de fogo, levado aos céus. Muito breve virá um grande carro de fogo. Quando tocar a trombeta, Jesus vai nos arrebatar. Continue firme, fiel, perseverante, crendo que Ele voltará. Tem pessoas que ficam assim: ah, pastor, eu não sei não, se Jesus voltar eu vou, se Jesus voltar como que eu estou? Sabe aquele filho, não quero nem falar do filho pródigo, mas sabe aquele filho que às vezes aprontou alguma coisa na família e de repente ele volta com cara de cachorro sem dono e caiu da mudança, sabe? Achando: será que meu pai e minha mãe vão me aceitar? Seus irmãos podem até te criticarem, porque é natural de irmão não querer aceitar o outro, mas o seu pai, a sua mãe vai estar feliz em te ver. Isso não quer dizer que não vai puxar a tua orelha, mas depois de tudo isso passa. O teu Deus nem a tua orelha quer puxar, porque antes de você cair, Ele sabia que você iria passar por isso. E se Ele permitiu, porque Ele tinha um propósito. Sabe, amado, quando nós estamos sendo cuidado pelo Senhor e vivendo o sobrenatural de Deus, até mesmo os nossos inimigos vão trazer o suprimento. Virá recurso
Virá milagre de onde você não espera. Enquanto ele estava escondido dos seus inimigos, o corvo alimentou. Quando ele sai da caverna, quem alimenta ele é a viúva. E você vai poder colher, amado, o poder de multiplicação que será habilitado em todas as situações da sua vida. Você será usado por Deus para levar o seu cuidado, que é sobrenatural. Pastor, às vezes alguém fala para mim, como que eu devo proceder quando eu vou falar do amor de Deus para alguém? Não fale nada, fale de você. Apenas fale o que o Senhor fez contigo. Não precisa usar o testemunho, sabe? O grande testemunho do João, da Maria. Fale de você, as coisas mais simples, sabe? Fale de você, porque a pessoa te conhece e sabe que aquilo que você está falando é real. Porque ela te conhece, ela viu, ela não sabe o procedimento, o que aconteceu, mas fale de você. Às vezes eu quero falar de alguém que morreu e ressuscitou, pode ser apenas palavras para um ateu. Mas quando você fala de você, do teu cuidado, o Senhor tem cuidado de ti, do amor dele para contigo, de tudo que nós já fizemos, e mesmo assim ele continua nos amando, isso muda qualquer situação, sabe? O inimigo ele pode procurar, mas ele não vai te encontrar. Eu estou falando de Acabe, procurou Elias por todos os lugares, mas não o encontrou. Elias não estava apenas numa caverna, ele estava debaixo das asas do Onipotente. Sabe, querido, mesmo nos dias de fraqueza, você será cuidado pelo Senhor, como Elias foi na caverna. Ele estava fraco? Ok. Estava cansado, debilitado, angustiado, talvez estava com uma depressão? Sim. Mas Deus não o abandonou. Tiago capítulo 5, versículo 17 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. O mesmo homem que ora encerrando o céu é o mesmo que ora e Deus manda a chuva de novo. Qual tem sido a tua oração? Qual tem sido a tua fé? Será que nós estamos olhando pelo que está acontecendo? Nós temos que assumir o nosso ministério e dizer àquele que está desesperado: fique em paz, o Senhor é contigo. Será que vale a pena as pessoas chegarem aqui e falar: pastor, eu estou com medo, está acontecendo isso e aquilo, e eu continuar alimentando o medo dela, ou falar de um Deus que cura, que cuida, que salva, que restaura e que não abandona no momento da guerra? Será que eu devo dizer para essa pessoa, para ela confiar no Senhor, ou eu devo dizer para ela: o que você fez de errado que Deus está te castigando? Como faziam os amigos de Jó. Não, se você está vivendo isso, alguma coisa você fez. Esse é o nosso problema. Nós queremos viver pela força do nosso braço. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, mas é pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito. E Ele escolheu nos abençoar, nos amar em todas as coisas. Sabe, amado, vive na certeza que Deus está cuidando de você. Viva nessa certeza que o Senhor tem olhado para você. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero neste momento, Pai, apresentar os teus filhos. Que eles sejam como Elias. Que ao momento da dificuldade, da pandemia, de tudo aquilo que possa acontecer, eles lembrem de uma coisa: eles têm um chamado. Não é o que eles usam, não é o que eles comem, não é o remédio que eles tomam, não é o cuidado que eles possam ter que vai livrar de algum mal. Mas quem nos livra, quem nos conhece, quem nos abençoa, quem nos livra do meio da tempestade, da fornalha ardente, é o Senhor. Eu quero nesta manhã, Senhor, apresentar os teus filhos e declarar a cada um deles que o cuidado que o Senhor tinha com Elias é o mesmo cuidado que o Senhor tem conosco. Assim como diz o livro de Tiago no Novo Testamento, Elias era um homem sujeito a todas as coisas, a perseguições, a tristeza, a angústias, como eu, como cada um de nós aqui que está nos ouvindo é. Mas que nós também devemos ser como Elias, sejamos como ele, de ter autoridade de orar, de expulsar o mal e declarar que haverá chuva abundante
nos céus. Este tempo, Senhor, que muitos não conseguem entender o porquê, nós sabemos que o Senhor tem um corvo que está alimentando a tua igreja, que está alimentando cada filho, não está deixando faltar. Mesmo em momento que eles ficam desesperados, perguntando como que as contas serão pagas, o Senhor tem provido. E quando passar esta fase do corvo, o Senhor vai enviar alguém para sustentá-los, uma empresa, um emprego. O Senhor vai trazer a provisão, e isso acontecerá porque a palavra do Senhor se renova a cada dia, e nós estamos aqui para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou.